O programa Cristina Calisto, na Rádio e TV Universitária Unicesumar, tem apoio de Advocacia Previdenciária Ellen Pelisson, Brimex, o verdadeiro copo térmico, Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor, Doutora Flávia Andreotti, Clínica Dermatofuncional, ND Núcleo de Diagnóstico, confiança em saúde. Estilo Cabeleireiros, 46 anos priorizando beleza. E Grupo EP House, expertise patrimonial em habitações. E a gente por aqui de novo, né? Na TV Unicesumar, canal 28. Que prazer, viu? Como é bom poder falar com vocês, trazer as novidades. E hoje, presta atenção que eu vou conversar com o médico nutrólogo, Dr. Júlio Palazzi de Mello. A entrevista foi uma beleza, cheia de riqueza e de conhecimento. E você que sofre de doenças, você precisa conhecer o que é a nutrologia, tá bom? Depois do intervalo, eu já volto. Você já imaginou vivenciar férias incríveis em um paraíso de beleza natural? Conheça as férias inteligentes no Golden Tulip Resort, o seu refúgio exclusivo em meio às deslumbrantes paisagens de Jericoacoara, no Ceará. Descubra o local perfeito para renovar suas energias, relaxar e criar memórias inesquecíveis. Entre em contato agora mesmo e comece a planejar as suas férias dos sonhos. Golden Tulip Resort, onde férias inteligentes se tornam realidade. Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer. Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445. Olha, geralmente quando a gente precisa, né, fazer um exame médico, você tá ali com aqueles pedidos do exame, você fica meio perdido, não sabe para onde vai. Não fique mais. Vá direto ao ND, Núcleo de Diagnóstico, tá? Seja aquele exame de laboratório ou aquela lista de exames por imagem, vai direto no ND. Você vai ser atendido rapidamente, respeitado o seu horário de atendimento, com conforto. Servem cafezinho, é uma delícia o café deles lá. Geralmente a gente vai em jejum, né? Pois é, e depois você faz o exame, tem um café maravilhoso. O ND Núcleo Diagnóstico tem todos os aparelhos com tecnologia de ponta de última geração para trazer mais clareza aos seus exames. Várias unidades em Maringá têm o ND Núcleo Diagnóstico para atender você, tá bom? Para fazer exame. Vamos lá? Eu estive na clínica do Dr. Júlio Palazzi de Mello, ele que é especialista, porque médico tem que ser especialista em nutrologia, e é o que ele é. E a gente conversou muita coisa a respeito de como a nutrologia pode tratar de diversas doenças, você nem imagina, olha aí. Muito bem, do meu lado, o Dr. Júlio Palazzi de Mello. Mais uma vez a gente vai conversar sobre nutrologia, porque eu acho muito importante as pessoas entenderem, aliás, que fazem muita confusão com nutricionista e nutrólogo, né? Não tem nada a ver, né? Nada. Não, porque o nutrólogo é uma especialidade médica, né? Da clínica. Você tem ideia, por exemplo, antigamente só se falava no médico nutrólogo no hospital quando a pessoa estava internada numa UTI, onde ia ter uma nutrição parenteral total e assim por diante, né? Aí chamava o nutrólogo para fazer uma formulação adequada, né? E como é que foi essa mudança de sair da UTI, o nutrólogo, e para atendimento em consultório? O que o nutrólogo faz? Nessa verdade, essa mudança ocorreu em mais ou menos 1996, 97, né? Onde na época existia a chamada horta molecular. Né? E depois a horta molecular foi o Conselho de Medicina começou a extinguir ela, porque realmente não era uma especialidade médica, né? E a nutrologia, ela começou a abranger essa área de clínica ambulatorial. E nessa turma, inclusive foi uma das primeiras turmas de médico nutrólogo em 97, né?
com título de 97, né? E o que acontece? A nutrologia começou a abranger o seguinte, todas as áreas clínicas, pegando, por exemplo, a bioquímica, a fisiologia humana, a fisiopatologia, que é como as doenças acontecem, né? A farmacologia, quais são as medicações e principalmente os suplementos adequados para cada situação. Que tanto é que começamos a trabalhar muito com relação aos chamados radicais livres, que ninguém falava de radical livre. O que era um radical livre? Ninguém sabia o que era isso, né? E na verdade, radicais livres eram substâncias tóxicas do próprio oxigênio que causava doença nas pessoas. E todos nós temos o radical livre? Sim, todos nós produzimos radicais livres no dia a dia, né? E se você tiver uma defesa chamada antioxidante adequada, você consegue combater essa quantidade excessiva de radicais livres. É uma turma do mal, radicais livres, e aí os antioxidantes que tem que entrar. Eu não produzo esse antioxidante naturalmente? Não, você se alimenta com eles. Existem enzimas antioxidantes que nós produzimos, sim. Certo? Tem várias enzimas que mas não na quantidade... Isso depende da tua alimentação e dos seus nutrientes para fazer essas células produzir esse tipo de enzimas. Temos várias, como a superoxidesmutase, a glutationa peroxidase, são enzimas muito complexas, tá? Que têm trabalhos muito complexos dentro do corpo da gente. Né? Mas o que em si a nutrologia fez o quê? Então, abrangeu todas as áreas clínicas e começou a tratar a causa de doenças. Buscando causa e fazendo a suplementação adequada de acordo para cada pessoa. Toda doença, então, doutor Júlio, ela tem um excesso de alguma coisa ou falta dentro do organismo? Sim, por exemplo, eu vejo várias situações hoje, como se fala todo se fala em inflamação. Eu tenho inflamação no corpo, eu tenho inflamação no intestino. Tem toda essa conversa? Tem. Tá, vamos lá. Como funciona a questão dessa questão inflamatória? Você pega, principalmente acontece na chamada disbiose. O que é isso, disbiose? Cristina, é assim, é uma coisa interessante que, por exemplo, o corpo humano ele não reconhece dentro do sangue se você comer um arroz, um feijão, ou um leite, assim por diante. Sim. Ele reconhece o alimento pelo peso molecular. Então, o que acontece? Se você come um alimento, na hora de fazer a digestão desse alimento, se tiver uma ruptura na mucosa gastrointestinal, o que é isso? Um buraco, esse alimento vai entrar dentro da corrente sanguínea com peso molecular maior. Consequentemente, o teu corpo não reconhece isso como sendo um alimento, reconhece como sendo um bicho. Sim. E, consequentemente, vai gerar um anticorpo contra esse bicho. Ou seja, um ataque. Um ataque. E esse ataque pode ir se acumulando de alimento para alimento. É aquela pessoa que começa, se alimenta de um negócio, mas não sabe se aquilo ali que fez mal para ela ou não. Esse acúmulo de antígeno e anticorpo no sangue vai para o fígado, numa desintoxicação hepática, liberar duas substâncias. Uma que vai fazer você dar diarreia ou vômito para expulsar o alimento. Sim, que é natural, é o processo natural do organismo. Natural de expulsar o alimento. E a outra a chamada histamina hepática. A histamina liberada pelo fígado, ela pode provocar dor de cabeça ou urticária. Sim. E com o alimento da dor de cabeça. Também, eu tenho isso com relação ao amendoim. Aí você fala assim, não, eu tô com o intestino inflamado. Não, você tá com uma disbiose, você teve um processo onde esse alimento entrou dentro da célula, dentro da corrente sanguínea, com peso molecular maior e, consequentemente, gerou essa cadeia de eventos de antígeno e anticorpo. Então, quer dizer, falar assim, olha, eu tenho isso aqui, mas o glúten faz isso? Sim, o glúten faz. Se você tiver o anticorpo que vai agir na mucosa intestinal, provocando o quê? Essa quebra dessa, como posso dizer, uma ruptura dessa membrana. Então as células vão começando a perder as vilosidades no glúten e vai gerando esse processo inflamatório. Mas é um processo inflamatório do alimento específico aí, no glúten. Mas em via geral é a disbiose que é o problema. Porque você imagina, se a doença do celíaco, por exemplo, é uma doença de caráter genético. É genética. Celíaca? Predisposição genética, tem um exame genético que mostra aí, tem um exame de sangue. Que comprova isso. E tem os exames de anticorpos também que comprovam se tem ou não a doença. Tá? Então você imagina, se a pessoa nasce com a doença, né? Como é que vai ficar essa situação? Já nasceu com o problema, não fez diagnóstico. Vai ser a criança com baixo peso, atrasa o desenvolvimento fisiológico em si, né? Atraso na puberdade, alteração na puberdade, e assim você começa a ver que... Uma série de consequências negativas. Que não tem idade para você começar a tratar. Existe, se a pessoa tem, se a criança, ou adulto, ou jovem, tem algum sintoma que leva a ver que se ele está com algum processo que não é normal para a idade. Mas aí, no caso do celíaco, a nutrologia vai tratar, mas não é só se afastar do glúten? Pois é. Existem aquelas pessoas que são celíacos. Esses realmente
tem os contaminantes, tem toda uma situação que você tem que, realmente, infelizmente, nós não temos o que fazer, certo? E existe aquelas pessoas que têm a predisposição genética, mas não estão doentes ainda. Que o anticorpo está demonstrando que não existe um anticorpo IgM positivo. O anticorpo IgM é quando está com doença, IgG teve doenças, tá? Então, o que acontece? Você não tem um anticorpo IgM positivo, você não está... só tem a caráter genético positivo. Esse aí você tem que fazer uma dieta, sim, tá? Mas nós temos medicações que dá para ser utilizada. Tem uma medicação americana muito interessante, que é o Glutenade, que faz essa situação, né? Mas você tem que ter indicação precisa para fazer o uso E essa medicação vai agir de que forma? É uma enzima que ajuda a digerir melhor o glúten. Quer dizer, a pessoa vai poder comer o glúten Sim. sem ter o problema que o glúten causa no celíaco. Desde que não seja celíaco. Que o celíaco já é celíaco. Isso aí é uma restrição e ponto pacífico. Então é indicado para quem ainda tem uma predisposição. Predisposição. Tem a genética, mas não tem anticorpos ainda positivo. Tá? São estudos muito recentes que demonstrou essa eficácia. Recente, entre aspas, faz 7, 8 anos que eu já utilizo, né, Agora, há pouco falamos de doenças autoimunes, né? Nós falamos desse ataque, né, dos radicais livres. E as doenças autoimunes, mais ou menos, é isso que acontece no organismo. A doença autoimune é o corpo contra você mesmo. Então, você imagina que você tem uma glândula do estresse que é a suprarrenal. Produz adrenalina, noradrenalina, dopamina, os hormônios de estresse. Mas ela produz o DEA. O DEA é um hormônio formador dos hormônios sexuais, mas também forma corticoide, a corticosterona. Certo. A corticosterona é o que ajuda nós a combater de doenças autoimunes, inflamatórias e alérgicas. Então, se você for um perfil que tiver um perfil de estresse muito aumentado, se tiver uma queda da produção dessa substância chamada DHEA, ele vai ter, pode acontecer uma queda da produção do corticoide e, consequentemente, com essa queda do corticoide, você desenvolver, se a doença tiver uma predisposição genética e ela estiver ali pronta, ela vai aparecer. Que tipo de doenças autoimunes são possíveis de tratar com a nutrologia, doutor Júlio? Qualquer doença autoimune, nós vamos fazer um caráter de um apoio terapêutico. Porque, como eu te falei, às vezes a pessoa já instalou uma doença de uma artrite reumatoide. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse corpo dela mais forte para que a doença tenha uma evolução mais lenta. Mas se tiver que usar, por exemplo, um corticoide, tem que ser usado. Ninguém é ao ponto de falar assim, olha, não existe, nós temos que ser só isso. Não, nós temos que ter um equilíbrio, né, entre o que você vai utilizar de medicação alopática e o que você vai utilizar de medicação para o teu corpo estimular a produção. Isso é fundamental, na minha opinião, em qualquer situação de tratamento. Ter um meio termo de equilíbrio em cima disso. Até porque o corpo não pode parar de produzir, né, gente? Sim, claro. Ele tem que continuar funcionando. Sim, só que o que acontece muito é que hoje a gente vive um perfil de estresse muito grande, né, Cristina? Por exemplo, você acorda, a pessoa já acorda já pensando como vai ser o final do dia, né? Já estou preocupada aqui que meu DEA não está sendo produzido. Então você imagina que você pega uma pessoa que tem um nível de adrenalina muito alto, um cortisol elevadíssimo, aí vai ter um acúmulo de gordura já provocado porque o cortisol faz metabolismo dos glicídios, começa a acumular gordura, já começa a ter uma queda da dopamina, que é da motivação. Tudo por causa do estresse? Aí já acontece a queda do DEA, se você tiver propensão a uma doença autoimune, já começa a querer aparecer. Então, quer dizer, é esse contexto que a nutrologia busca o equilíbrio através de exames de sangue, propriamente dito, e direcionado para cada situação. Depois do intervalo, eu quero entender com o Dr. Júlio e para vocês de casa também, que tipo de doenças? Quais são os problemas que a nutrologia pode amparar de forma genial para que você realmente consiga ter uma qualidade de vida, que eu acho que é isso que a gente busca sempre, né? Sempre. Já, já. A gente vai continuar com o Dr. Júlio Palazzo de Mello depois do intervalo comercial. Fica aí, tá? Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer. Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445.
Você já imaginou vivenciar férias incríveis em um paraíso de beleza natural? Conheça as férias inteligentes no Golden Tulip Resort, o seu refúgio exclusivo em meio às deslumbrantes paisagens de Jericoacoara, no Ceará. Descubra o local perfeito para renovar suas energias, relaxar e criar memórias inesquecíveis. Entre em contato agora mesmo e comece a planejar as suas férias dos sonhos. Golden Tulip Resort, onde férias inteligentes se tornam realidade. Olha, para quem está assistindo e me acompanhando aí no programa aqui na TV, é o seguinte, a Brimex Cup tem uma linha de canecas, é o verdadeiro copo térmico. Meu Deus, como são lindos! Cores diferentes, bonitos, você escolhe a cor, uma graça. Tem vários tamanhos, vários modelos também, viu? Olha aí, ó, como são lindos! Pois é, 24 horas na sua bebida gelada ou no quente por 8 horas. O verdadeiro copo térmico, minha gente. Falo todo dia aqui, né, no programa. É Brimex. Como compra, Cristina? Onde que eu vou achar? No Instagram. Brimex Cup Oficial. Entra lá, já pede o seu. Você vai ver como são lindos para você escolher os modelos, enfim. E rapidinho chega, tá? Gente, no primeiro bloco vocês acompanharam aí, né? Eu estou conversando com o médico nutrólogo, o Dr. Júlio Palazzo de Mello, e eu quero continuar conversando com ele para você entender como é que funciona o nosso organismo e como a nutrologia pode tratar assertivamente dos nossos problemas. Olha aí. E a gente volta, o meu convidado aqui hoje é o Dr. Júlio Palazzo de Mello, ele que é médico nutrólogo. E essa é uma especialidade dele, eu faço questão de frisar, até porque muitas pessoas até podem se intitular, mas não são especialistas. E eu acho isso um orgulho falar com você. Obrigado, Cristina. É porque existe muitos chamados cursos lato sensu, né, que fazem uma pós-graduação. E aí... Não que tenha uma residência, que tenha um título de especialista pela Associação Médica Brasileira, né? E eu acho que isso se traduz em mais conhecimento, só isso. Sim, que a exclusividade da minha vida sempre foi essa, em 30 anos, né, então, de medicina, né? É muito tempo, hein? E 28 como nutrólogo, né? O que acontece é o dia a dia nosso, né? A gente tem que preservar sempre o corpo, né? É assim que fala. E essa preservação, no caso dele... Está sendo ótimo, a gente quer continuar aqui entendendo um pouquinho mais como a nutrologia agora pode ajudar em que tipo de doenças hoje. O que mais buscam aqui no seu consultório? Olha, todo tipo de doença, certo? Por exemplo? Mas eu vou dar um exemplo para você, uma coisa que está pegando bastante, que o pessoal está se cuidando muito com a questão da obesidade. Tá? Vou dar um exemplo, uma questão bem interessante para a mulher, tá bom? Na menopausa, tá? A menopausa engorda. Né? Aí você chega lá, doutor, tô com esse estômago alto, eu engordei depois da menopausa. O que acontece? O que acontece é que o tecido adiposo não é só banha, é uma glândula endócrina. Igual a tireoide é uma glândula. Sim. A função glandular do tecido adiposo é produzir estrogênio. Tá? Certo, o nosso hormônio feminino. Exatamente. A mulher entra na menopausa, se não tiver uma reposição adequada, o que vai acontecer? Vai ter um aumento da produção de estrogênio pelo tecido adiposo. Mas tem que ser na barriga, gente. Principal lugar, tá? Nossa. Aí o que acontece? Nessa situação, a mulher começa a ter um aumento de peso, aumento do volume abdominal. Então, quando você vai fazer um tratamento de perder peso numa pessoa dessa, você tem que ter na cabeça... O médico tem que ter na cabeça o seguinte, pera um pouquinho, se ela está no climatério, na menopausa, menopausa é um fenômeno dentro do climatério, onde tem sintomas, né? Se ela está no climatério, parou de menstruar e tiver carência hormonal, ela pode ter esse fenômeno de produção de estrogênio pelo tecido adiposo. Então não adianta só perder peso, tem que acertar essa parte hormonal dela também. Olha. Então, consequentemente, você precisa ter em mãos esses dados através de exames de sangue, sempre, né? Procuro muito também pessoas com caso de obesidade. Obesidade eu faço um tratamento muito particular meu mesmo, que eu uso o modulador da grelina. A grelina é o hormônio da fome, tá? O que acontece? A grelina é um hormônio peptídico, quer dizer, feito através de aminoácidos. Todos os hormônios são feitos por uma cadeia de aminoácidos, tá? E então o peptídeo é uma cadeia de até 80 aminoácidos. A grelina é um hormônio peptídico produzido pelo estômago. E ela controla a ingesta alimentar e o peso corporal da gente. É o hormônio da fome. Certo. E descobriram outros peptídeos que modulam ela, que conseguem modular ela. Que mandam nela ali dentro. A curto prazo consegue modular, um prazo de 30 dias modula. Então a pessoa nesse prazo, utilizando esse modulador da grelina, que são algumas injeçõezinhas moduladoras de peptídeos, polipeptídicos,
você perde média de 5, 7 quilos, entendeu? Em 4 semanas. Então você consegue ter um arranque legal no tratamento de perda de peso. Estimula, né? Sim, Perdeu isso já no primeiro mês, estimula aquele aí mais. você entra com segundas etapas com acelerador metabólico, por exemplo, que é um outro tipo de cadeia de peptídeo que acelera o metabolismo dessa pessoa, caso ela tenha um metabolismo lento, que você vê através de exame de sangue também. Dá para provar que o metabolismo é lento? Não é provar, é você tem indícios dentro de exames de sangue que o teu metabolismo está funcionando de forma inadequada. São chamados de metabolismo mais parasimpático. E esse é um organismo que vai engordar mais. Com certeza. Então vocês daí na segunda etapa um acelerador metabólico, são algumas injeções que faz uma vez por semana e você continua a perda de peso expressiva. Né? Então quando utiliza essa questão... Esse é um protocolo seu? Protocolo meu. Criado pelo Dr. Júlio. Sim, protocolo meu. Então, o que acontece? Quando você utiliza algum tipo de protocolo onde você tem um grau de eficácia baseado em exames, você consegue identificar a situação. Mas lembrando, por exemplo, que o hormônio que controla o peso, quem controla o apetite é a grelina. Certo. Quem controla a saciedade é a serotonina. E se ele estiver baixo também não vai... Você vai voltar a engordar depois. Então você tem que também dosar serotonina para que você possa fazer essa reposição adequada. É um conhecimento que vem ali, não é só ali não, gente. Ele vai se aprofundando mesmo. Sim, porque... Começou na questão hormonal. Sim, porque o que acontece? Você pega a serotonina, é também conhecido como o hormônio da depressão. Só que ela provoca também angústia, ansiedade, medo, agressividade nas pessoas, né? Insônia, mudanças de humor repentina, transtornos obsessivo-compulsivos, são transtornos também de ansiedades, né? Enxaqueca acontece quando a serotonina baixa. O transtorno do pânico, a nutrologia é capaz de fazer tratamento também, doutor? Sim, bicho, eu atendo muitas pessoas com pânico, muitos. Quando existe um transtorno do pânico, que tipo de problema está desequilibrado bioquimicamente? Você tem uma descarga de adrenalina muito elevada pelo exame de sangue. Você dosa adrenalina, a adrenalina é extremamente elevada, a dopamina é extremamente baixa, em alguns casos a serotonina extremamente baixa. Puxa. Então você consegue identificar onde está esse desequilíbrio. A partir daí, Cristina, você pega e vai fazer a dose, sendo cada um, e você faz a reposição adequada de cada um. Para cada situação dessa, né? Toda vez que eu venho aqui conversar com ele, numa entrevista, a minha vontade é de continuar, não só por vocês, mas para o meu aprendizado também, que é uma delícia, é uma aula, assim, de uma forma didática e que faz a gente ter certeza de que a nutrologia é um caminho muito certo. Porque, na verdade, quando você busca um médico, você busca resolver um problema. Você entendeu? Ali, ele é factual, ali, pontual. Então, nós estamos aqui para resolver esse problema. Mas também o que... Só que você tem que resolver isso com bases científicas. Eu sempre falo, não é uma questão de falar, eu acho que isso vai ser bom para você. Não, isso vai ser bom para você. Você entendeu? Vou dar um exemplo bem claro. Existem pacientes que me procuram com insuficiência cardíaca. Quando o coração teve, às vezes, um infarto, tem algumas placas de aterosclerose já grave no coração, nas coronárias, né? E está com muita cansaço, indisposição. O que nós temos que utilizar? Existe aminoácidos que dão força para o coração. Porque o cara que tem insuficiência cardíaca, o que acontece? Olha que interessante. O coração precisa de algumas substâncias essenciais. Então ele começa a arrancar de onde? Do próprio músculo que está guardado, por exemplo, na perna. Então você vê a perna do cara começa a afinar. Quem tem problema cardiológico, se eu falar isso aí, fala assim... Olha, a perna está fina. A minha perna começou a afinar, puxa, parece que minha perna está afinando, entendeu? Então você vai olhar essa pessoa, você vai fazer o quê? Você vai repor o aminoácido essencial para esse coração dele. Por exemplo, a carnitina é um deles. Carnitina é o principal. D-ribose é outra. Você entendeu? Então, cada aminoácido tem uma função muito interessante. Mas aí, quando repõe isso, ele tem Ele começa a ter ganho, volta a ter o ganho da massa magra que ele está perdendo. E o coração fica mais suave. Porque existem exames de sangue, por exemplo, um chamado BNP, que vê o grau da insuficiência cardíaca. É feito pelo sangue. Então, isso aí, por exemplo, é uma rotina minha de pedir alguns exames dessas pessoas que têm um fator cardiológico já envolvido, ou teve um infarto, colocou um stent, assim por diante, né? Então, nesses casos, especificamente, eu já entro com um protocolo do quê? Desse exame. E depois vou dar carnitina, ou injetável, conforme cada gravidade, ou vou dar D-ribose via oral. Agora, doutor, a gente falou de obesidade, a gente falou de pânico, outras doenças que a nutrologia... Eu queria exemplos de doença e o que falta, só para o pessoal de casa entender
De que forma você pode estar em desequilíbrio? Por exemplo, doenças osteoarticular. Né? Eu sou muito fã de fazer um exame chamado cintilografia óssea. Sim. Por que eu sou fã? Porque é uma coisa que eu aprendi há 30 anos, há 35 anos atrás, quando se iniciou a cintilografia no Brasil. Né? Um professor meu foi um dos principais que trouxe a cintilografia para o Brasil, que é o Dr. Eleus Paiva. O Eleus foi, inclusive, presidente do Conselho de Medicina, da APM, e é um cara muito conhecido e famoso. Né? O Eleus foi o que trouxe a cintilografia. Então, eu tive o prazer, o privilégio de ter aula com uma pessoa que trouxe esse exame. Então, esse exame, para mim, me interpreta muitas doenças osteoarticulares. Eu tenho facilidade de uma osteoartrose, por exemplo, que pode provocar. A osteoartrose é diferente da artrose que entorta, fica aquelas juntas grossas, a osteoartrose vai entortando o corpo da pessoa. Né? Aí pega a osso e a articulação, que é muito confundido com a artrose, mas não é. Então, existe um tratamento definido, um antioxidante que eu utilizo para diminuir essa degeneração osteoarticular, que isso aí é provocada por um radical livre chamado hidroxila, OH-. E existe algumas injeções que conseguem diminuir a ação do radical livre hidroxila. Certo? Que afeta exatamente essa doença. Então, esse tipo de doença, a gente consegue fazer com que esse equilíbrio, através desse exame, tendo o diagnóstico certeza, eu consigo fazer esse equilíbrio da doença. Só para encerrar, Alzheimer é possível tratar, então? O Alzheimer já é diferente. O Alzheimer é uma doença já que não existe um tratamento definido, mas os últimos estudos, foi interessante, saiu até na grande mídia agora há pouco tempo, há poucos meses atrás, sobre o lítio no tratamento do Alzheimer, né? Em termos de diminuir um processo que leva à produção da substância amiloide que provoca o Alzheimer, tá? E existe um exame de sangue agora já temos aqui até em Maringá mesmo, qualquer laboratório pode fazer, que ele vai dizer se você tem ou não a propensão do Alzheimer. Meu Deus! Eu particularmente, eu sou um médico que eu não gosto de pedir esse tipo de exame. Eu peço para ter um diagnóstico de certeza. Porque você faz uma pessoa, eu vou ter essa proteína aqui que vai me causar o Alzheimer. Pô, e aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar pensando nessa vida inteira se você vai ter ou não? De repente você morre atropelado, nem sabe. Entendeu? Então, eu prefiro esquecer é melhor não saber do que você ficar sabendo. Agora, se já tiver o quadro bem organizado, que tem a doença, não, você quer ter certeza? Então você faz o exame, aí tudo bem. Diagnóstico de certeza, né? Como eu falei, né? Pena que o tempo já foi, viu, gente? É boa a conversa aqui, a conversa poderia se prolongar por mais tempo. Eu só quero agradecer você. Obrigado. Tem o Instagram, Dr. Júlio, até se você quiser entender de outros problemas que também ele trata junto com a nutrologia. Obrigado, Cris. Valeu. Um abraço. Muito bom estar com você. Eu que gosto mais, pode ter certeza. Você viu que é bom, né? A nutrologia, realmente, as pessoas precisam conhecer o trabalho. Vamos embora? Beijo no coração, obrigada pela audiência sempre. E a gente está aqui, 10 da manhã, 14 horas e 21 horas, pela TV Unicesumar. Meu Instagram, Cristina Calisto Oficial, me segue lá, tá? Beijo no coração, tchau.